Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Marcelo Terêncio, esse é o THTV e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje estarei iniciando uma série de vídeos falando sobre a história da invenção. E cada vídeo eu estarei trazendo alguma invenção que foi revolucionária e é utilizada até hoje e bem popular. Bom, no vídeo de hoje estarei falando da história da criação ou da invenção o motor a jato ou o motor a reação, que é muito utilizado na aviação hoje em dia. Então, roda a vinheta, fica comigo até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Então, bora pro vídeo. Bom, para entendermos um pouco mais sobre o que é um motor a reação, é um motor desenvolvido tendo base a terceira lei de Newton, que diz que para toda ação há uma reação no sentido oposto, mas de mesma intensidade. O primeiro registro de motor a reação foi a Eolípila, registrado no primeiro século depois de Cristo, por Heron de Alexandria. Bom, ele fez uma espécie de um motor que era basicamente uma esfera que continha dois canudos em sentidos opostos e esses expeliam vapor de algum líquido que estivesse dentro dessa esfera. Essa esfera ficava posicionada em cima de alguma coisa que gerava, algum fogo, uma churrasqueira, alguma coisa do tipo. E ele ficava rodando. Mas naquela época isso foi encarado somente como uma brincadeira, algum estudo, e não foi levado muito a sério. Já o primeiro registro de algo que foi feito funcional e que foi encarado como um invento mesmo foi no século XI, pelos chineses. E eles inventaram o foguete, que na época foi muito utilizado para fogos de artifício e outras coisas pequenas, mas não para aviação. Depois de pouco tempo, esses foguetes também foram usados para armamento, para poder aumentar a potência e o alcance deles. Já dando um salto do século XI para o século XX, viu-se a necessidade de ter motores mais potentes, já que os motores usados na aviação naquela época, por volta de 1930, eles eram muito fracos e estavam limitados à potência da hélice. Bom, a hélice, quando foi chegando perto da velocidade do som, ela perde eficiência e tem uma hora que não consegue aumentar a velocidade, mesmo aumentando muito a potência do motor. Isso resulta em alto consumo e baixo desempenho para altas velocidades, fora a altitude de trabalho. Quanto mais alto um avião precisa voar, o ar fica mais rarefeito e mais potência exige do motor. Por volta dessa época, eram muito utilizados os motores que se utilizam nos automóveis, até hoje mesmo, os motores de combustão interna. Alguns não são muito usados em automóveis, nem em aviões, também porque já se faz muito tempo, e hoje os motores a jato, ou os motores a reação, são muito mais eficientes para fazer essa função. Os motores mais conhecidos da aviação daquela época eram os motores radial, os motores rotativo e os motores a combustão interna, refrigerada a ar ou refrigerada a água, que hoje esse último é muito utilizado nos automóveis, a maioria deles é motor de combustão interna com refrigeração líquida. Partindo-se então da limitação dos motores a combustão e das hélices, os motores a combustão interna, e das hélices, devido ao aumento da velocidade, a hélice perde eficiência. Então, viu-se a necessidade de desenvolver algo mais forte, que desempenhe melhor potência, superior tanto em alta velocidade quanto em velocidade média. Então, surgiu daí o desenvolvimento da primeira turbina a gás, que pode ser tão revolucionária quanto o primeiro voo de Santos Dumont para a aviação. Com os desenvolvimentos do estudo e da tecnologia para implementar esse tipo de motor, Secondo Campini criou o motor termojato. Ele utilizava um compressor auxiliar para fazer a compressão do fluido que seria queimado dentro do motor, e pôde sim considerar o primeiro motor a reação, mas ele não era muito funcional e bem ineficiente, então não pôde ser usado ainda na aviação, mas foi um bom propulsor para o desenvolvimento de novas tecnologias e outras pessoas estudarem esse tipo de motor. Mais tarde, Henri Coandin desenvolveu um motor termojato um pouco mais aprimorado, com potência suficiente para levantar voo com aviões, o TSU-11, que equipou o Coandin 1910 e os aviões kamikaze, utilizados pelo Japão na Segunda Guerra Mundial. Nenhum desses aviões obteve sucesso. Eles eram mais lentos até mesmo do que aviões convencionais, que usavam hélice e motor a combustão interna. Então,
foi um projeto falido praticamente. A chave para o motor, a reação viável, foi a turbina a gás, por volta de 1930, mas a patente não era dessa época, já que John Barber, da Inglaterra, já havia registrado essa patente por volta de 1791. A turbina a gás usava um compressor para se autopropulsionar, e ela funcionava dessa forma: um compressor na frente, que jogava o ar combustível comprimido para trás e tinha ali a combustão, né, e jogava mais para trás ainda, fazendo o sistema da reação. O registro de patente da primeira turbina a gás autopropelida foi feita por um engenheiro norueguês, Aegidius Eling. Não sei se eu pronunciei esse nome certo, mas foi ele. E por volta de 1917 foram registradas várias patentes. Isso não foi para frente naquela época, já que a engenharia e a metalurgia não eram tão desenvolvidas para fabricar esse tipo de motor, o que inviabilizaram, num certo momento, a fabricação em grande escala desse tipo de motor. Os principais problemas eram a segurança, a confiabilidade, o peso e a operação desses motores. Em 1929, um estudante de engenharia, Frank Whittle, ele encaminhou suas ideias sobre um motor turbojato a seus superiores. E em 1930 ele pediu uma patente de um projeto que ele desenvolveu junto com seus superiores desse motor, do motor turbojato de Whittle. Mas a sua patente só foi concedida em 1932, 2 anos depois. Em 1935, Hans van Orhey registrou uma patente na Alemanha sobre um motor muito parecido, provavelmente sem conhecer o projeto e o desenvolvimento de Whittle, alguns anos antes. Orhey se aproximou por Ernst Henkel, um grande empresário da indústria aeronáutica na época na Alemanha. Ele, por sua vez, percebeu o potencial de Orhey e logo contratou. Ele tinha acabado de adquirir uma companhia, a Companhia Hirth, de fabricação de motores. Então contratou seu mecânico-chefe junto com Orhey e alocou eles de carro para o desenvolvimento desse novo motor. Em 1937, eles conseguiram desenvolver o motor HES-1. Ele era abastecido por hidrogênio líquido pressurizado. Com o avanço nos estudos com base nesse motor, eles conseguiram aprimorar esse motor, o que resultou no HES-3, movido a gasolina, e ele conseguia gerar 499 kgf de empuxo, o que já se tornou um pouco mais viável para usar na aeronáutica. Este motor foi montado na pequena fuselagem do HE-178 e ele foi o primeiro avião a jato do mundo a voar. Esse avião, por sua vez, fez seu primeiro voo no aeródromo de Marienheim em agosto de 1939. E ele foi conhecido como o primeiro avião a jato do mundo a fazer um voo. A partir daí, os desenvolvimentos foram evoluindo muito rápido e foi surgindo outros aviões a jato em outros lugares. Em 1941, a PowerJet Ltd., empresa de Whittle, recebeu investimento da companhia do AR e eles conseguiram desenvolver um motor operacional, o W1. E esse motor conseguia desenvolver 454 kgf de empuxo e também já se tornou viável para usar na aviação da época. Não é um motor forte comparado aos padrões de hoje, mas para a época era o melhor que tinha, né? Assim, esse do Whittle e o do Orhey, que já tinha feito seu voo alguns anos antes. O W1 foi montado na fuselagem de um Gloster E-28/39 e ele teve seu voo na Força Aérea Real, em Camwell. O seu primeiro voo foi realizado em 1941. Um problema encontrado nesses dois motores era o fluxo centrífugo. Bom, ele era vantajoso porque era muito simples e as pessoas conheciam muito bem essa tecnologia, mas ele não entregava um nível de potência aceitável para melhorar o desempenho do motor, fora que ele era muito grande. E se você aumentasse a força dele, lógico que você iria também aumentar o tamanho dele. Então ele não conseguia empurrar o ar para a câmara de combustão com potência necessária para ter um peso bom e um desempenho bom, o que foi resolvido pouco tempo depois. O austríaco Anselm Franz, da divisão de motores Junkers, resolveu esse problema com a instalação de um compressor axial. De maneira bem simples, era um conjunto de hélices, ou de fãs rotativos
e um conjunto não rotativo, estático. Eles tinham passo de hélice que se divergiam um sentido. Então, os rotativos giravam para um lado, os estáticos para o outro. O rotativo tinha um passo de hélice apontado para um lado e o contrarrotativo, né, que era o jogo de hélices estáticas, era para o outro. Fazendo uma sequência dessas hélices, intercalando uma rotativa e uma estática, chegou a uma compressão suficiente para desempenhar a mesma potência com menor tamanho, o que viabilizou ainda mais o desenvolvimento dos motores a reação. Em 1944, começou a produção em massa do Jumo 004, motor da Junkers, desenvolvido por Anselmo Franz. O desenvolvimento desse motor teve muito apoio de Hitler, já que ele estava visando combate na Segunda Guerra Mundial. Só que o motor demorou muito para chegar junto com o avião. Esse motor equipava o caça Messerschmitt Me-262, mas como demorou muito para chegar, ele não fez diferença para Hitler na Segunda Guerra Mundial. E o Me-262 até hoje é lembrado como o primeiro caça à reação operacional, que realmente funcionou e voou. Com relação a esse tipo de motor, com o desenvolvimento da tecnologia de rolamentos, ele pode ser aumentada a velocidade, aumentando o desempenho e diminuindo o tamanho das turbinas, que pôde fazer um motor mais compacto, desempenhando a mesma potência ou até maior a potência. E aí é que surgiu várias outras variações desse tipo de motor, que são utilizadas muito até hoje, não só para a aviação, mas também para as embarcações. Hoje em dia são vários tipos de motor a reação que tem, e eu vou falar o nome deles aqui. Vou pegar aqui para ler para vocês e vou estar mostrando aí na tela. Hoje em dia tem o termojato, o turbofan, o turbojato, o foguete, o estator-reator, o turbohélice, o propfan, o pulso-jato, scramjet, turbofoguete e jatos pré-resfriados, LAS. Esses motores são os mais usados. A grande diferença desses motores, especialmente nas aeronaves, é no seu meio de construção, já que o funcionamento é muito parecido. Depois de todos esses estudos, vários engenheiros e desenvolvedores, junto com empresas e governos, conseguiu desenvolver tantos motores assim, que hoje em dia é muito usado, e resolveu o problema inicial da eficiência energética, do teto de voo, a altura máxima que o avião pode voar, e a velocidade, tendo em vista que aviões hoje podem chegar fácil aos 2.000 km por hora, alguns modelos. E aumentou também a velocidade de transporte dos aviões comerciais. Hoje em dia eles estão voando em torno dos 800 a 900 km por hora e a uma altitude de cerca de 11.000 metros. O que viabilizou ainda mais o uso desse tipo de motor, já que o hélice não é tão eficiente assim, melhorando a velocidade para poder fazer os voos e também o desempenho total do avião, né? Já que ele pode voar a uma altura maior, reduzir o arrasto, entre outras coisas que envolvem um voo. Se vocês quiserem, vou estar trazendo um vídeo explicando um pouco mais sobre como que funciona essa questão do voo dos aviões. Então, se inscreve aí no canal, deixa o like aí se vocês gostaram do vídeo e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Estou postando vídeo aqui toda sexta-feira, com um tema variado. E uma vez por mês eu vou estar trazendo um vídeo dessa série, a história da invenção. E cada vez vou estar falando de alguma invenção que foi bem revolucionária. Então, segue aí, se inscreve aí e até o próximo vídeo.